Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor me escolheu, me consagrou profeta às nações. Senhor, tem tantas pessoas que ouvem o som da nossa voz agora e foram geradas, Pai, no ventre das suas mães, consagradas profetas às nações. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem um tempo novo para cada um. Eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer a tua medida transbordante sobre cada vida, a tua medida de unção, de agradecimento, de louvor. Meu Deus, nós consagramos a Ti os nossos lares. Senhor, visita este bairro, visita cada família dessa região, as famílias ao redor dessa igreja, a da frente, da trás, da direita, da esquerda. Abençoa essas famílias, tira toda a confusão, tira todo o domínio das trevas, todo o domínio de rainha dos céus, todo o domínio de Leviatã, em nome de Jesus, todo o domínio de Azael que traz loucura, em nome de Jesus, nós repreendemos, declaramos a tua graça, a tua unção, o teu poder, porque quem reina nessa região é Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e eu sei que Ele vem estar presente a cada dia em nossos corações. Todas essas pessoas que assistem essa live agora, Senhor, Tu sabes que eu nem queria estar aqui hoje, Tu sabes que eu nem queria estar nesse altar, Tu sabes como eu estou, mas eu estou obedecendo aquilo que o Senhor mandou fazer, cumprir o Teu ID. Senhor, tira do meu corpo toda a dor, em nome de Jesus, e eu oro pela vida dos meus irmãos, cada um que assiste essa live. Senhor, visita com Teu poder, visita com cura também, visita com libertação, visita com óleo da alegria. Pai, eu apresento de uma forma especial nessa noite a vida, Senhor, do presbítero Alex e a presbítera Adriana, que estão viajando, Pai, estão em missão, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado dessa família, essa missão família, eles estão cuidando da família deles. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai abençoá-los a cada dia mais. Meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, é fiel e justo para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, consola todos aqueles que choram porque perderam seus entes queridos. Senhor, consola todos aqueles que choram porque tem situações que estão impossíveis nas suas vidas. Eu apresento também a vida da missionária Eduarda, Pai, lá em Piracicaba. Visita a vida dela, Senhor, com cura. Eu repreendo toda essa enfermidade de pneumonia, essa pneumonia severa que a tua filha está enfrentando. Vai bater em retirada do corpo dela, em nome de Jesus. Eu dou uma voz de comando para Satanás. Solta a vida da Duda, em nome de Jesus. Cura para ela, porque eu sei que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então eu te peço, envio a cura para a tua filha. Meu Deus, eu ainda apresento de uma forma especial também a vida da pastora Daniele, Senhor, que perdeu o seu pai nessa semana. Senhor, há uns anos atrás ela perdeu a sua mãe, agora ela perdeu o seu pai. Meu Deus, eu sei o quanto é difícil, Pai, é perder um ente querido, mas eu creio que o Senhor está consolando a vida da tua filha. Senhor, dá saúde para ela e dá saúde para sua bebê, em nome de Jesus. Dá, Senhor, sabedoria para o pastor Gabriel, para eles continuarem caminhando segundo a tua vontade. Meu Deus, eu te agradeço. E eu sei que o Senhor tem cuidado do meu esposo, da minha filha. O Senhor tem cuidado do meu genro. O Senhor tem cuidado da minha mãe, do meu pai, dos meus sobrinhos. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai cuidar cada vez mais também dos meus tios. Eu te louvo e te agradeço pelo livramento de morte que o Senhor deu para o meu tio. Senhor, aquela semana que ele ficou internado naquela UTI, eu creio, Senhor, que o Senhor continua visitando a vida dele, porque ele é um sinal, ele é um sinal que existe sinais, prodígios e poderes miraculosos. O Senhor já curou ele de tantas enfermidades
que a medicina disse que era incurável, mas eu creio, Senhor, que o Senhor visita aqueles pulmões, em nome de Jesus, e dá um sopro de vida, porque eu tenho habilitação para orar por isso, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, te agradeço porque Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és magnífico, Senhor. Tu és aquele que está sobre todo nome. Obrigada, Jesus. Eu consagro esse culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, eu vou dar alguns avisos rápidos aqui e já vou passar para o apóstolo Douglas. Queridos, na terça-feira nós temos aqui o nosso círculo de oração. Nós não transmitimos essa reunião, mas você pode vir participar conosco, orar conosco, louvar. E é um culto rápido, é apenas um momento de oração, de adoração, onde nós oramos pelos pedidos que aqui estão. As pessoas têm colocado pedidos nesse pote, com óleo da unção, óleo consagrado no monte. E nós vamos levar depois esse pote com esses pedidos para o monte, em nome de Jesus. E, queridos, também nós temos a nossa campanha. A nossa campanha é a resposta pelo fogo, é toda quinta-feira. Essa quinta-feira vai ter apóstolo. Você não vai lá, não? Ah, tá. Então o apóstolo está falando que vai ter, então vai ter. Glória a Deus, né? Mas eu creio que o Senhor vai visitar essa igreja com poder, com glória, vai trazer as pessoas. E no sábado, na sexta-feira, nós temos às 18 horas a nossa transmissão da rádio, a Rádio Fé FM, aqui na cidade da região de Guarulhos, onde nós fazemos a programação, a viração do dia. É uma bênção, nós estamos transmitindo. É meio estranho transmitir programa de rádio, eu não estou acostumada, mas é bênção, tem sido legal, né? É uma experiência nova. Então, nós vamos fazer, né? Continuar fazendo essas transmissões das 18 horas às 19 horas, ali na Rádio Fé FM, em nome de Jesus. E, que mais, apóstolo? A rádio pega no aplicativo. A rádio pega no aplicativo, pega no Facebook que nós transmitimos, em nome de Jesus. Pega também aqui na região de Guarulhos, principalmente aqui na região do Paravente, pega bem. Então, é o 87.5. Não é só nesse horário que você pode colocar. Coloca o dia todo, porque a rádio tem uma programação de muita qualidade. O bispo Michael Moura seleciona muito bem as pessoas que ele permite colocarem aí aqueles horários. É uma rádio comunitária, uma vez. Tá bom, amados? E nós teremos no dia 27 de maio o nosso culto de mulheres guerreiras. É no último sábado do mês. Eu não vou dar mais a esse negócio de falar, eu vou fazer no outro sábado. Eu vou fazer sempre no último sábado do mês. Então, dia 27 de maio, você, mulher, está convidada a vir aqui. Nós teremos sorteio, nós vamos sortear uma Bíblia de estudos, uma bênção. E vamos também sortear um outro mimo, que é surpresa. E vai ser bênção, porque no último encontro, nós sorteamos aqui um produto da Natura. E foi bênção. A pessoa que ganhou ficou muito feliz. Então, é sobre isso. É sobre você participar, é sobre você estar presente, é sobre você trazer mais um para visitar a obra do Senhor, em nome de Jesus. E eu estarei fazendo lives aí no decorrer da semana. Eu só estou estudando o melhor horário. O apóstolo falou 18 horas. Mas eu fico pensando na sexta, que a sexta nós temos a rádio. Então, é 18 horas, amados. Eu vou fazer a transmissão pelo Face, tá bom? Na live. Mas é uma coisa rápida, uma oração, né? E para não perder o foco novamente.
Mas é bem assim, ontem eu fiz uma live bem expressiva, falando de algumas coisas, mas eu não vou entrar em detalhes de tudo que eu falei. Então eu quero que se você tem curiosidade para saber como foi essa live, ela está aí no Facebook. É só você clicar e assistir. Em nome de Jesus, é bens, tá bom? Então eu continuo firme e vou continuar firme, em nome de Jesus. E eu vou de testemunho. Amém. Eu vou contar um testemunho breve para vocês. Nós mulheres, nós temos a nossa faixa etária quando vai chegando, tipo, nós passamos aí dos 30, 200, dos 50, né? Aí o que acontece? Nós geralmente apresentamos a situação de menopausa, né? O princípio de menopausa. Isso é da mulher. Então, amados, quando foi essa semana, eu estava bem. Às vezes dá uma crisezinha de ansiedade, às vezes dá um estresse, né? Por conta da vida profissional também, familiar. Mas eu estava até que bem. Fui dormir. Quando foi 1h pouco da manhã, eu acordei passando mal, muito mal. E aí eu fui medir a minha pressão. A minha pressão estava abaixo de 5. Estava, acho que 5/3, isso, 5/3. Ou 3/5. Eu não lembro direito, mas é isso aí. 3/5. E o batimento cardíaco, 48. Estava bem baixo. Eu tirei um princípio de bradicardia. Foi muito difícil, foi muito ruim o que eu passei. Foi assim, eu não queria acordar o apóstolo por conta de que ele trabalha muito cedo. Eu não queria acordar a minha filha, eu não queria acordar ninguém. Eu falei, não, eu não posso acordar ninguém. O Senhor está comigo, vai cuidar. Lasquei sal embaixo da língua. E eu falei, o sal pelo menos vai ajudar a levantar um pouco isso. E eu vou deitar. Eu deitei. Quando foi aproximadamente 4 horas, ainda estava passando mal. Eu mal consegui tomar um café da manhã. A pressão ainda estava tipo entre 8 e 3 e 4, uma coisa assim também. Estava subindo um pouquinho. Glória a Deus. Aí eu falei, Senhor, eu creio que eu sou curada. Eu tomo posse da cura e o Senhor está comigo. Enfim, para resumir, eu fiquei bem. Depois a minha pressão ela normalizou. Eu tomei um segredinho básico, né, que nós aprendemos, que é um copo de água com uma pitadinha de sal mineral, né, sal grosso. E a gente bate ali e ali vai ajudando a equilibrar a pressão. Então é sobre isso que eu queria falar. O Senhor nos livra. Eu sempre falei para o Senhor, Senhor, quando eu morrer, eu quero morrer dormindo. Mas, né, eu sei que tem muita coisa ainda, muita obra para fazer. Então é Deus que está no controle de todas as coisas. Então, amados, foi um livramento, mais um livramento que o Senhor deu na minha saúde. Isso foi mais um alerta que eu preciso continuar cuidando da minha saúde. E você, mulher, que está passando por uma situação semelhante, nessa faixa etária, dos seus 40 até seus 50 alguma coisa, procure o médico, faça os exames, se cuide, né? Busque ajuda, porque não é fácil ser mulher. Ainda uma mulher que trabalha, que estuda, que tem igreja, que tem família, que tem cachorro, irmãos, que tem marido. Olha, irmãos, não é fácil não, mas procure ajuda. Não só ajuda clínica de médicos, como de psicólogos, como psiquiatras e também a igreja. Mas em primeiro lugar a igreja. Busca Jesus na tua vida. E eu tenho certeza, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai cuidar de você e Ele vai te ajudar a vencer essa fase. Já te aviso, não é uma fase fácil, mas você vence. Eu estou vencendo, mas o Senhor tem me ensinado, tá? E assim eu vou, no decorrer da semana, eu vou explanar um pouco mais sobre assuntos relacionados à nossa vida como mulher.
Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou chamar o apóstolo Douglas. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe essa live em nome de Jesus Cristo. Você que está nos assistindo, você que está aqui presente, em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo, da África, Moçambique, da Europa, dos Estados Unidos, da Suécia, de vários locais que estão nos assistindo em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha invadir cada um esta noite. E ao nosso Senhor Deus e Yahvé, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e domínio, o Criador do céu e da terra, Criador do universo, Criador de todas as coisas. A Ele todo louvor, a adoração, tudo é para Ele e tudo é para Ele, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Né? E não se esqueça, você vai perguntar, onde que eu acho o link da rádio? Você falou da rádio, a rádio não pega aqui. Não? No Pararense? Você pode falar para mim, mas eu tentei conectar a rádio não pega. Aí, como que você vai pegar a rádio? Você vai entrar no Facebook, lá vai ter um link. Você clica no link e ele vai abrir lá um botão para você clicar, para ouvir. E você pode ouvir em qualquer lugar do mundo você ouve. Você que é de outro país, você quer ouvir a rádio na sexta-feira, você clica lá, entra no Facebook da Apóstolo, você clica lá no link e você vai ouvir, né, a transmissão da rádio toda sexta-feira, a partir das 18 horas, em nome de Jesus. Estaremos lá transmitindo a palavra de Deus junto com o nosso corpo de obreiros, em nome de Jesus. Amém? Acharam aí? Livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. É homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com elas. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, achava-se Jó e os seus filhos, e os santificava, levantando-se de madrugada, ofereceu holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus apresentaram-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debode teme ao Senhor? Acaso não cercastes com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam, os jumentos passeavam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e os mataram.
mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa novidade. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te esta novidade. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e levaram e mataram aos servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer essa novidade. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estão os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento ao lado do deserto, dos seus 4 cantos da casa, e qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a novidade. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, levantou-se, cabeça, e lançou-se em terra, e adorou, e disse: não saí do ventre da minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ao Senhor: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e ele conserva a sua integridade, embora nem incitasse contra ele, para o consumir em sua causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás que não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco de telha, com a qual ele ia se raspar. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Então tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Glória a Deus, até aqui. Senhor, nos consagramos a Ti esta palavra. Ouvindo, nós consagramos a Ti esta palavra. Vai lá. Nós consagramos a Ti esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, vem com a Tua unção, com o Teu poder, Senhor, e abençoa a cada um aqui esta noite, em nome de Jesus Cristo, os presentes, os que nos ouvem através das redes sociais, em nome de Jesus, que a Tua unção, o Teu poder seja derramada sobre cada um aqui esta noite, e desde já declaro a unção desta palavra sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, a Tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui a palavra de Deus, muito conhecida, mostra um ponto em que Jó descrevia a vida de Jó. Ele era o maior do Oriente. Jó era o homem mais rico, mais poderoso financeiramente no Oriente. Não tinha ninguém igual a Jó naquele tempo. Ele possuía, a própria palavra fala no começo, que ele tinha uma grande quantidade de animais ao seu serviço, bois, cavalos, jumentos, animais de tração, animais que produziam leite, produziam alimento. Ele tinha uma inumerável quantidade de servos e servas ao seu trabalho. Jó, contudo, ele tinha um coração voltado ao Senhor, ele tinha um coração temente a Deus. E aí, o que ele fazia? Ele tinha os seus filhos, os seus filhos, e todos eles
né? Todos eles se reuniam nas suas casas para poder comer, para poder beber, né? Então, o que Jó fez? Jó fazia. A palavra fala que Jó, olha o que Jó fazia. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Jó, ele era a autoridade espiritual sobre a família dele. Aqui ele era um sacerdote. E você viu o que ele fazia aqui? Sabe o que ele falou? Ele falou: se os meus filhos pecaram no coração, tipo assim, se eles sequer pensarem, se eles ao menos pensaram, ou sequer passou um sentimento no coração deles contra Deus, eu vou pedir perdão para eles como sacerdote. E sabe o que Jó fazia? Ele entregava uma oferta, um holocausto pelos seus filhos. Porque ele falou assim: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus no coração. Olha só o entendimento que Jó tinha. Ele nem precisava esperar, o meu filho abriu a boca para falar uma besteira, falar uma palavra torpe. Ele falou: sequer eles pecassem no coração, eu já vou consagrar a vida deles no altar. E ele entregava um holocausto no altar. Ele fazia continuamente, ele não parava. E quantas das vezes a gente para, né? Você que é pai, você que é mãe, e o teu filho e a tua filha, né, estão fora do caminho do Senhor, ou até estão no caminho do Senhor, mas eles, né, ainda não têm entendimento, ainda não têm uma compreensão do mundo espiritual, blasfemam de Deus, praticam pecados, e muitas das vezes você faz o quê? Você reclama e murmura, e você quebra um mau pau, né? Às vezes a tua casa vira um pé de guerra, e a tua casa fica completamente desconcertada. Mas ao passo que quando você começar a tomar esse tipo de atitude, sabe o que vai acontecer? Deus vai transformar a vida deles. Mas você vai falar: mas Deus não permitiu lá que os filhos deles morressem? Foi uma permissão de Deus, porque havia um propósito ali. Jó não perdeu os filhos dele. O Senhor, como eu já disse, o Senhor os deu, o Senhor os tomou. Ele teve esses filhos que foram para a eternidade, e o Senhor o agraciou com a mesma quantidade de filhos novamente. Deu para ele, sabe quantas? Né? A Bíblia fala lá que ele deu 3 filhas, as mais lindas e mais belas do Oriente. Depois eu vou ler os nomes delas aqui. Né? E o Senhor o Senhor restituiu. Sabe por quê? Porque em tudo Jó não pecou contra Deus. Em tudo Jó não pecou contra Deus. E o diabo, ele trabalha na vida das pessoas para quê? Para as pessoas se voltarem contra Deus. Esses dias eu estava vendo aqui, ouvindo a reportagem, e eu consegui, pasmem, né? Tem uma reportagem de um homem nos Estados Unidos. Ele teve a capacidade de abrir um processo contra Deus lá nos Estados Unidos, lá num condado americano, lá em New Jersey, acho que foi a cidade de New Jersey. E aí o juiz acatou a causa dele e foi lá no tribunal para julgar, colocar Deus no tribunal. Olha a mentalidade do ser humano. Aí, digamos, hipoteticamente, Deus fosse condenado pelo juiz. O que o ser humano vai fazer? O que a criatura, um pedaço de barro, vai fazer contra o Criador? Absolutamente nada. Para você ver como a mentalidade está tão retrógrada, está tão atrofiada, que o homem levantou um processo contra Deus, uma coisa que não tem fundamento, não tem nexo. Né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Sabe por quê? Porque entra nessa parte aqui. Porque o diabo, ele sempre vai levantar a pessoa mais próxima de você para fazer você pecar contra Deus. O diabo sempre vai levantar o mais próximo contra você para fazer você se levantar contra Deus, contra o teu chamado, no teu ministério. Olha aqui, quem que era a pessoa mais próxima de Jó? Quem? A esposa. E aí aqui no verso 9, depois que ela viu toda a desgraça, que ela viu a desgraça que se acometeu, que eles perderam tudo. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu seus servos, perdeu seus filhos, perdeu seu dinheiro,
perdeu a sua saúde, ela chegou para ele e falou assim, ela disse assim, então a sua mulher disse, não cita nem o nome dela aqui para você ter uma noção, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó fitou os olhos nela e falou assim, você é louca. Fala como uma pessoa completamente louca. O espírito de loucura está na tua cabeça. Temos recebido o bem do Senhor e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios no Senhor. Lá no livro de Isaías fala que o Senhor criou o bem, criou o mal, criou a luz e criou as trevas. Tudo vem do Senhor. Amém? Só que aí você vai falar assim, mas por que o Senhor permitiu Jó passar por essa situação? Porque o Senhor conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó ele ia se manter íntegro mediante toda aquela situação, mediante toda aquela dor. E Jó ele tinha entendimento. Tudo que eu tenho na minha vida, bens materiais, não é nada meu, é tudo emprestado. Eu não tenho nada. Se amanhã eu morrer, vou pro pó e tchau, fica tudo aí. Então, tudo que é material não é meu. Até o próprio corpo que você tem, às vezes você fala, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quiser. Porque se o Senhor desligar o teu coração, acabou. Eu quero ver você falar, o corpo é meu, quem manda nele sou eu. Não. E tem pessoa que pega contra o próprio corpo, faz absurdos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas a pessoa, ela peca de muitas formas, com entorpecentes, com química, ela destrói todo o seu corpo, com tudo que a gente vê por aí, né? Bebe, se estraga nos vícios e tantas coisas mais. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer? Né? Você tem que preservar o seu templo. Como você preserva? Cuidando da tua saúde, fazendo uma academia, se alimentando direito. Né? Para quê? Para que você tenha um corpo, porque o nosso corpo é uma máquina. Para que essa máquina esteja funcionando perfeitamente. Porque tem pessoas que têm uma expectativa de vida, vamos por uns 90 anos, só que a vida dela é curta. Ela acaba vivendo o quê? Uns 50. Por quê? Porque ela estraga tanto o corpo dela, ela bebe tanto, ela fuma tanto, ela usa tanta droga, que o corpo dela vai degradando tanto, que a expectativa de vida acaba. Porque nós temos um prazo de validade aqui na Terra. Então o Senhor fala para você conservar. E outra, a Bíblia não fala que nós somos templo do Espírito? Como que o Espírito Santo vai viver dentro de um templo sujo? Templo sujo que eu falo não é sujeira de não tomar banho, mas aquele templo sujo de pecado, de amargura, de ranço, né? Dá uma olhadinha lá para como é que está. De amargura, de ranço, de ódio, né? De falta de perdão, de palavras torpes, né? Aí tem, sabe por que eu estou falando isso daí? Porque a Bíblia fala que o pecado, ele não, o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. É o que sai do coração que contamina o ser humano. É o que sai da boca da pessoa que contamina a outra. Então, nós temos que conservar o nosso templo santificado, limpo na presença do Senhor. Limpo do quê? Dos maus pensamentos, dos maus desejos. Você viu aqui que eu falei aqui? Que nós lemos? Que Jó falou, se ao menos eles pecassem contra Deus no coração. Porque Jó tinha esse entendimento. Ele sabia, eu sou o templo do Espírito. Então, se os meus filhos pecaram contra Deus, sequer no pensamento, eu vou consagrar no altar de Deus um holocausto para perdoar os pecados dele. Aqui ele estava fazendo, sabe por quê? O papel de um sacerdote. Um sacerdote, ele não era oficialmente levantado sacerdote, mas ele já fazia a função sacerdotal. A função de um sacerdote que entrava no templo e consagrava o holocausto, como Jesus Cristo fez. Como Jesus Cristo entregou a sua vida no altar por nossos pecados. Então Jó, ele já tomava essa ação, essa atitude. E sabe qual foi o resultado? Quando os filhos dele morreram, eles estavam na eternidade. E Jó ele não era inconsequente.
Ele não ficou blasfemando. Tem pessoas que, eu sei que é duro o luto, mas tem pessoas que perdem um ente querido, perdem um filho, perdem um pai, perdem uma mãe. É doído, é um luto. A gente sente o luto, mas não podemos atribuir a Deus. Tem pessoas que se afastam de Deus, se afastam da vida com Deus, da vida espiritual, e se afundam numa depressão. Sabe? É difícil, você pode falar, é fácil você falar, né? Não é fácil falar, não. Entendeu? Você tem que glorificar a Deus, porque você tem que ter a certeza que o meu ente querido está nos braços do Senhor. E no tempo oportuno eu vou estar lá na eternidade com Ele também. Porque um dia a gente vai estar lá na eternidade. Então, tem uns que vão primeiro, outros vão antes. Então você tem que ter esse entendimento. O Senhor deu, o Senhor tomou, é dele. Amém? Nós não criamos filhos para nós. Não. Tem gente que faz do filho um ídolo, né? Idolatra o filho. Faz o filho um altar. E a vida da pessoa vira um desastre. Aí o filho desanda, vai para as drogas, faz tudo quanto é coisa que não presta. E a pessoa coloca o filho lá no pedestal, né? Ela doa a vida dela para o filho, ela se esquece, né? Ela sacrifica até o casamento dela por causa do filho. Destrói até o casamento, não, em primeiro lugar, meus filhos. Só que um dia os filhos somem, desaparecem, vai para o tráfico, faz tudo quanto é coisa errada e pronto, e aí? A pessoa fica chupando dedo abandonado. Então, o que eu estou querendo dizer é que você não vai cuidar dos seus filhos, você vai amar seus filhos, mas você tem que ser equilibrado. Tem que ter um amor, um cuidado, um zelo pelos filhos, mas você tem que ter o seu amor, o seu cuidado, o zelo também pelo Senhor, para servir a Deus com equilíbrio, né? Com equilíbrio ao Senhor. Então o que Jó fez? Jó, ele presenciou toda essa dificuldade. E o Senhor, aquela provação que ele passou foi permitida por Deus. E muitas das vezes a gente passa por guerras e lutas, o Senhor permite para ver qual vai ser a nossa atitude diante dele, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar mediante o Senhor. E quando Jó tomou essa atitude, ele foi até acusado pelos seus 3 amigos. Um outro falou assim, né? Você está assim que você pecou, não sei o quê, que você é um pecador, que você não sei o quê. E muitas das vezes quando a gente está passando por guerra e luta, sempre vem aquele irmãozinho, né? O santarrão, ele fala para você, tá vendo? Está em pecado lá. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. A vida dele está assim que tem pecado. E fica lá acusando, que nem os belíssimos amigos dele aqui, o Bildade, ele faz o Temita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita. Os 3 foram lá e falaram um monte de absurdos, né? E Deus se irou contra eles. Deus se irou de um ponto contra eles que o Senhor usou o próprio Jó como sacerdote para a remissão dos pecados dele. E muita gente pega esse texto aqui e lê esse texto aqui incompreensivamente. Fala assim, porque Jó orou pelos seus amigos, enquanto Jó orava, Deus restituiu. E acha que só ora. Esquece do principal que ela traz. Né? O que Deus falou lá no capítulo 42, a respeito dos amiguinhos de Jó? E eu estendo também para os familiares, né? Que às vezes falam um monte de besteira. Lá no verso 7 do capítulo 42, diz assim, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, disse o Senhor também, aí ele faz o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim que era reto, como o meu servo Jó. Então ele faz o Temita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamita, fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou, aí sim o Senhor aceitou a oração de Jó. E depois mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos,
E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Amém? Sabe por que o Senhor atendeu a oração de Jó? Não foi porque Jó orava, foi porque Deus mandou os amigos de Jó trazerem holocausto, oferta no altar. Aqui, ó. Tomai 7 novilhos, 7 carneiros. Porque senão a minha ira vai estar sobre vocês. E eu só vou aceitar a oração de Jó se vocês entregarem a oferta no meu altar. Está aqui na Bíblia. E as pessoas pregam só do versículo 10 para frente, né? Mudou o Senhor a oração de Jó porque ele orava. Só que se esquecem que tem que pagar um preço. Aqui, ó. Se eles não pagassem esse preço, o Senhor não ia mudar a sorte deles. O Senhor ia restaurar Jó e a ira de Deus ia ser contra os amigos dele. Se eles não trouxessem os 7 novilhos e os 7 carneiros para oferta. Daí, o Jó, como um sacerdote, ele ainda enfermo, ele ainda cheio de úlceras, cheio de enfermidades, se coçando, cheio de doenças, ele entregou uma oferta pelos seus amigos e orou por eles. Ele não mediu esforços na sua dor física, sua dor emocional. Ele podia falar assim, ele podia chegar e falar para os amigos dele: você está vendo a minha situação? Como é que eu estou? Eu estou todo arrebentado, todo doente, todo estourado, cheio de doença, perdi minha casa, perdi meus filhos, perdi tudo isso. Vocês vêm aqui pedir oração para mim? Olha o meu estado, como é que eu estou. Vocês ainda vêm pedir oração para mim? Ah, meu, vai procurar um pastor, vai caçar o que fazer, vai em alguma igreja, mas pelo amor de Deus, me deixe em paz, deixa eu morrer em paz. Não, Jó ficou ali posicionado, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia se encontrar, sabe com quem? Com os filhos dele que estavam na eternidade. Com os filhos dele. A Bíblia fala que depois disso viveu Jó 140 anos e viu os filhos e aos filhos de seus filhos até 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Depois daquela enfermidade, ele ainda viveu mais 140 anos. Você sabe o que é isso? Tem gente que não vive nem 50. Ele viveu mais 140 e ele viu toda uma geração de dele. Pôde desfrutar dos netos, dos bisnetos. Ele teve essa grande alegria. Amém. Ele teve essa alegria. Amém? E você vai tomar... Eu estou profetizando para pessoas aqui. Você vai tomar posse dos seus netos, dos seus bisnetos. Você vai carregar eles no colo. Eu profetizo na tua vida, mulher, na tua vida, homem, que me ouve aqui presencialmente, aqui na rede social. Você vai segurar nos braços os teus netos, os teus bisnetos. O Senhor vai te agraciar, porque é uma promessa. O Senhor vai te agraciar, que é uma promessa para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Porque Deus é Deus que cumpre promessas. O Senhor vai trazer de volta para a sua casa aquele que está afastado. Vai trazer de volta, vai converter o coração. E vai servir ao Senhor, e vai ser uma grande bênção, um grande testemunho. Amém? Um grande testemunho. Então, o que eu quero dizer com isso, apóstolo, mas, apóstolo, quer dizer, então que as pessoas que pecam contra mim, eu tenho que ir lá matar um bicho para poder... Não. Aqui era uma situação de Cristo que ainda não tinha vindo pela remissão dos homens. Então, havia necessidade de entregar o holocausto de animais no altar. O que você vai fazer hoje? Qual que é o holocausto que você vai entregar hoje pela vida das pessoas? Sabe qual que é o holocausto? Você vai orar, você vai interceder pela vida delas, você vai fazer um holocausto de oração, de adoração. Você vai entregar uma oferta no altar, né? Uma oferta em espécie. Você vai entregar o seu dízimo, tua oferta, teu voto. Você vai fazer um voto pela pessoa. Eu faço um voto pelo fulano, para ele se converter, para ele ser uma grande bênção. É isso que eu quero fazer. Você vai entregar, você vai vir à casa do Senhor, vai colocar os teus pedidos aqui, ó, no vaso de azeite, que a gente vai levar para o monte para orar. Você vai trazer aqui, nós vamos ungir a tua vida. Enfim, tem vários caminhos. E o Senhor vai atender a tua oração. E o Senhor vai atender a tua oração, vai mudar a tua sorte, vai mudar a sorte deles no tempo do Senhor. Né? Aí você fala assim, mas o Senhor vai... mas demora, né? Mas quando o Senhor mudou a sorte de Jó, não foi da noite para o dia. Então, o Senhor diz assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois
e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Né? Ele teve mais filhos. Só que a mulher de Jó, mas você pode ver que Deus não trocou a mulher de Jó, ela era a mesma, você não tinha relatado na palavra. Aí você vai falar assim para mim, ué, mas como é que Deus deu os 7 filhos e as 3 filhas? Foi de uma vez? Não, ué, mulher não é coelho para dar, né, para dar uma, como é que fala, uma ninhada, né? Aqui você pode ver que a restituição do Senhor para Jó foi aproximadamente, você pode colocar uns 10 a 14 anos. Por quê? Se nascesse um filho atrás do outro, você coloca um filho por ano, aqui vai dar o quê? Uns 10, né, aproximadamente. E para dobrar a quantidade de animais, os animais têm que se reproduzir. Isso leva tempo. Mas o Senhor abençoou tanto que foi assim, ó, foi uma bênção contínua. Ele foi curado da sua enfermidade e num período de alguns anos, ele teve toda a sua família restituída. Ele teve novos filhos. Amém? E ele teve uma quantidade enorme, dobrada. Se ele já era o maior do Oriente, ele se tornou maior ainda, mais poderoso ainda da época. E Deus o agraciou. Por quê? Por causa da posição dele. E muitas das vezes, eu tenho contemplado ao longo desses anos, quanta gente, né, às vezes o Senhor permite a pessoa passar por uma luta, a pessoa é pastor, pastora, bispo, bispa, vai assistir, está me assistindo. E é porque você passou uma luta no ministério, porque você foi incompreendido, porque você foi perseguido, porque você sofreu uma incompreensão, porque você se decepcionou com sistemas, com pessoas, aí você desistiu, você foi para o mundo, você abandonou teu chamado, abandonou tua vida com Deus, está no mundo, né? E sabe o que isso aí está blasfemando contra Deus? Você está entregando a tua vida para o inferno. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que voltar para os caminhos do Senhor e se entregar como oferta ao Senhor. Você tem que voltar, porque o Senhor vai restituir a tua vida, o Senhor vai restituir o teu chamado, vai restituir a tua vida e vai te dar tudo em dobro. Mas depende do teu posicionamento. Né? Quanta gente aí que é tão rasa na fé que qualquer dor de barriga que o diabo coloca nela, ela abandona Deus, abandona a igreja, sai blasfemando, sai falando um monte de besteira. E o Jó, ele passou uma provação que muita gente hoje não passa nem 1%. Não passa nem 1% da aprovação que Jó passou. E Jó não blasfemou contra Deus. Sabe o que ele fez? Ele adorou o Senhor e Deus deu tudo em dobro para ele. Você quer receber tudo em dobro? Adora o Senhor. Você quer bênção na tua família? Adora o Senhor. Ah, mas está um caos. O Senhor vai transformar o caos. O Senhor vai fazer uma reviravolta. E nós vamos orar aqui. Amém? Primeiro vamos tomar da Santa Ceia. Pode pegar por gentileza, pode distribuir. Nós vamos cear agora. Né? Os presentes aqui vão cear em nome de Jesus. E você vai adorar o Senhor em nome de Jesus comigo. Nós vamos glorificar o Senhor, porque o Senhor tem transformado nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós consagramos esses elementos, Pai. Consagramos, Pai, este pão, consagramos este vinho, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, derramar a tua unção, o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode distribuir em nome de Jesus. À medida que você for recebendo o teu cálice, fique de pé no teu local, em nome de Jesus Cristo. Ó, dá a volta por ali, ó. Tem gente aí querendo, dá a volta. Isso. Glória a Deus. Tá bom. Pode vir aqui agora. Pode vir aqui. Todos já pegaram? Glória a Deus. Em nome de Jesus, você vai pegar do teu cálice, do teu pão. Em nome de Jesus, nós vamos orar. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos diz, na palavra dele, para nós fazermos isso em memória dele. Para comermos e bebermos em sua memória. O homem se examinar a si mesmo e comer e beber. Tem gente que tem aquela religiosidade. Ah, eu tenho pecado, não posso tomar Santa Ceia. É aí que você se engana, meu querido. Justamente porque nós somos pecadores que nós temos que tomar Santa Ceia. Para quê? Para estarmos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E a Bíblia fala, lá no livro de João, no capítulo 6, lá no verso 56 em diante, que
no sangue, na carne e no corpo do Senhor. Nós temos a eternidade. Amém? Então quem participa do corpo de Cristo, aquele que discerne o corpo, tem a eternidade. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós consagramos, Pai, este pão, consagramos, Pai, este suco de uva que representa, Pai, o teu corpo. E em tua memória, Pai, nós comemos, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Pode participar em nome de Jesus. Amém. A ti, Senhor, te damos toda a honra, Sim, Pai. toda a glória, todo o louvor. Você que está aqui agora é o Senhor, glorifique a Ele. Aleluia, Pai. Espírito Santo, obrigado, Pai, Porque pela oportunidade de te servir, pela oportunidade de poder te adorar, pela oportunidade de poder, Pai, te glorificar. Nós te agradecemos, te glorificamos e entregamos a ti toda a honra e toda a glória. Eu faço um convite para você. Volte para os caminhos do Senhor. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus esta noite. Hoje é noite de salvação, de cura, de libertação. Você que me assiste nos 4 cantos do mundo, se afastou da presença do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. É tempo de você se reconciliar com o Senhor e levantar um altar de adoração. O apóstolo vai orar por vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas vidas que estão aqui entregando essas vidas para Ti. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai viver o sobrenatural. Eu profetizo que o Senhor vai restaurar a sua casa, a sua família. Você vai viver o tempo novo, assim como Jó, você vai ser restituído em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Douglas, vem aqui. Hoje é dia do pastor, né? Então, eu vou orar por você, né? Pelos pastores aqui do nosso ministério. Em nome de Jesus. E vamos orar por todos os pastores que nos assistem. Pastores, bispos, apóstolos, enfim. É tudo pastor. Todo aquele Amém? que é líder à frente de um rebanho. Glória a Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus, eu abençoo, Pai, a vida do meu esposo, a minha vida, como pastores do Teu reino, a vida de cada pastor aqui presente, meu Deus, a vida de cada bispo, cada apóstolo, em nome de Jesus, cada um que tem acompanhado essas lives. Ah, Senhor, venha com a Tua graça restauradora, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm o chamado, e eu creio que o Senhor vai cumprir o Teu querer na vida deles. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz dia do pastor. Eu havia esquecido. E amados, como o apóstolo falou, entrega a sua oferta, seu dízimo, na casa do Senhor. A nossa chave Pix é missão AP. Não, peraí. Perdão, amores. Eu sempre esqueço. 712.2@gmail.com. Amém? 712.2@gmail.com. Você que está aqui, precisa do envelope, levanta a sua mão, que nós vamos entregar. Amém? Nós temos que sempre ser gratos ao Senhor. Vamos orar pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, os dízimos, as ofertas do Teu povo. Abençoa, multiplica essas famílias. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, multiplica na vida delas para que nada falte e tudo seja abençoado, multiplicado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Pode recolher. Glória a Deus. E você, se precisar, tem o QR Code aí, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa, que as ricas doces bênçãos, consolações estejam sobre vocês. Vão na presença do Senhor, no envio dele para uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Aplaudam o Senhor.